a partir do versículo 1. Você encontrou? Se você não tem Bíblia, não tem problema, que nós vamos projetar aqui em cima. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro. Diga comigo, um cordeiro. Ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa ou para cada família. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até o 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro, o seu cabrito, ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas lhes servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado, todo ano, de geração em geração. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Amém? Só até aí vamos ler, depois a gente vai ler o resto, vamos lembrar alguns versículos importantes aqui. A mensagem de hoje se chama Milagres em Tempos Difíceis. Quantos sabem que nós estamos em tempos difíceis? Quantos já perceberam isso? Vocês moram no mesmo planeta que eu? Sim? Ai, que bom. Mas você nasceu na época certa. Você nasceu no ano certo, você nasceu na cidade certa, você mora no lugar correto. E Deus já providenciou todas as saídas para os problemas que nós vamos enfrentar no futuro. Quando nós aprendemos a caminhar guiados pelo Espírito Santo, às vezes ouvimos a voz de Deus, como diz o livro de Isaías capítulo 30, e naquele dia ouvirás a voz do teu mestre atrás de ti, que te dirá, segue para a esquerda ou segue para a direita. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, porque sempre para cada dificuldade tem uma saída. Para cada problema o Senhor tem preparado um milagre. E o que Deus quer para esse tempo de grandes dificuldades que nós estamos enfrentando, e que não só os analistas políticos e econômicos falam disso, a Bíblia já falava há muito tempo que os problemas no mundo continuarão e aumentarão. Por que os problemas vão continuar aumentando? Porque o homem decidiu se afastar de Deus, o seu Criador, e o seu caráter está se corrompendo, e o caráter corrompido do homem é o que produz a maldade, o que produz dano em tudo, na economia, nas famílias, na sociedade, na moral. Tudo está se deturpando, porque o homem separado de Deus a cada dia mais vai se autodestruindo e destruindo aos que estão ao seu derredor. Como eu sempre digo, o pecado, ele tem o potencial de destruir você, de paralisar o teu relacionamento com Deus e de minar ou destruir o teu futuro. A nossa vida como seres humanos, e muito mais como cristãos, está recheada e estará recheada de desafios. E à medida que avança o tempo para a volta de Cristo,
como cristãos, nossos desafios serão cada vez maiores. Por que eu insisto tanto que você compre uma bendita Bíblia? Não vou olhar para você, mas quantos já falaram, ai, por que o pastor insiste tanto para eu ter uma Bíblia de papel? Por que eu insisto tanto em você ter a sua Bíblia, ler a sua Bíblia? Ai, pastor, eu tenho no celular, mas não é a mesma coisa. Esse aqui dá para riscar, não é pecado riscar a Bíblia, tá? Você pode riscar. Isso aqui está toda coisada, está toda... Você entendeu, né? Coisada, né? Então está toda riscada. Por quê? Porque vai chegar um dia em que nós seremos proibidos de ter livros, de ter a Bíblia. Uma empresa específica de aplicativos que tinha a Bíblia e perdeu o seu domínio, perdeu o seu... Como é a palavra? A sua licença para operar na China, foi renovar a licença. Agora, faz um mês atrás. E a China fez uma pressão na Apple para que aquele aplicativo da Bíblia não pudesse estar mais no ar. Na China já é proibido ter Bíblias. Se você entrar com uma Bíblia na sua mala, na sua bolsa, você pega no aeroporto, é muito provável que você vá preso. Porque você vai lá para anunciar algo que vai em contra do governo comunista popular da China. É proibido ter Bíblias nos aplicativos. Você não pode usar o Facebook na China. Só usa o WeChat, que é tipo um WhatsApp e tem de tudo. É tudo controlado. Tem outros irmãos em outras nações do Oriente também que não podem usar a Bíblia, no Irã, no Afeganistão. Mas a Bíblia está guardada em seus corações porque eles já leram muito ela. E qual o desejo de Deus? Que a palavra do Senhor permaneça guardada em nossos corações, mas para isso nós temos que amar a palavra. Porque chegarão os dias onde será mais complicado do que agora. O que acontece? À medida que se aproxima a volta de Cristo, a maldade aumenta, a pressão contra a igreja também aumentará. Mas Deus quer nos preparar para esses dias. Agora, a Bíblia nos dá uma promessa. A Bíblia nos garante de que nós somos hiper Nike. Quantos gostam dos tênis da Nike? É legal, né? Bonito, macio, confortável. Sabe o que significa a palavra Nike? A palavra Nike é uma palavra grega, significa vencedor. É da onde vem a palavra Nicolau, ou Nicolas, que significa vencedor ou vencedor de montanhas. Daí vem a palavra Nike. A palavra mais do que vencedores, que está em Romanos 8, é hiper Nike, ou Huper Nikao. Significa mais do que vencedores. Por isso que mercado é um mercado normal, né? Quando é hipermercado, é um mercado grande. Então, hiper Nike significa mais do que vencedores. E qual é a promessa de Romanos 8:37? Contudo, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Mas para que existam vitórias, tem que haver problemas. E nós não queremos problemas, mas deixa eu te dar uma novidade. Você enfrentará muito deles ainda. Haverá muitos desafios, mas todos eles acontecerão para que Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja colocado em alto. Amém? Só que nós temos que saber uma coisa: a vitória de Deus é diferente da vitória desse mundo. Porque em Deus, às vezes, tem que perder para ganhar. Vocês não entenderam, não. Deixa eu beber uma água aqui. Nós estamos muito contaminados pela ideia de vencedores do coaching motivacional. Que não é novo, esse já é velho. Essa ideia está na literatura há muito tempo. De que nós somos vencedores, de que não sei que coisa mais. Mas a ideia de vencedor que foi trazida humanamente não é ideia bíblica. Quando uma pessoa vence, por exemplo, no relacionamento do casal, ela não vence quando ela vence quando ela perde. Como assim, pastor? Você vence quando você cede e quando você não faz a sua vontade. Porque, esposas, você não casou para você ser feliz, você casou para fazer o seu marido feliz. Marido, você não casou para você ser feliz, você casou para você fazer a sua mulher feliz.
Você está aqui? Quando nós somos vencedores, quando não nos vingamos, quando perdoamos os que nos ofendem. Pastor, isso quer dizer que eu sempre vou perder? Não. Há situações onde Deus vai te dar uma vitória que se parece com a vitória desse mundo, que é estar por cima. É por isso que tem canções gospel que são piores que as canções do mundo. Não vou mencionar aqui as canções evangélicas que são uma benção. Então o que acontece? A vitória de Deus ela é diferente. Só que a vitória de Deus nos dá certeza de que nós estamos caminhando na vontade do Senhor. Porque muitas vezes você perde aqui, porque você obedece a Deus e Deus te diz, deixa para lá, não cobra, não faz aquilo, e você perde, momentaneamente. Mas lá na frente é o próprio Deus que te faz vencer e te faz ganhar. Amém? É muito importante também saber que há dois tipos de problemas na nossa vida, ou dificuldades. Há problemas ou batalhas que acontecem porque a gente procurou elas. Você tomou uma decisão equivocada, você fez algo que não devia fazer e hoje você está vivendo as consequências dela. O que acontece? Quando nós nos arrependemos, a graça de Deus entra em ação e Deus nos ajuda a lidar com as consequências para que elas fiquem mais suaves. Agora, tem batalhas ou circunstâncias que o próprio Deus que autoriza para que aconteçam na nossa vida. E dessas o próprio Deus vai te livrar. A Bíblia diz que havia um decreto na Babilônia. E se tornou proibido orar, a não ser a estátua. A estátua do rei Nabucodonosor. Se alguém quer ter algum filho e está procurando um nome, é um nome bonito, Nabucodonosor. Era proibido orar e Daniel orava. Daniel, um profeta que chegou na Babilônia sendo um menino, ele amava a Deus intensamente e ele orava várias vezes por dia. E ele foi dedurado, disseram que ele não queria se prostrar, que ele não queria estar orando, que era proibido orar a não ser a outro Deus, que o Deus da Babilônia. E o que acontece? Para Daniel foi preparado o lugar chamado, como em português? Dos leões? A cova dos leões. Me veio a palavra em espanhol na cabeça. A cova dos leões. O que vocês acham? Daniel amava a Deus, Daniel estava servindo a Deus, Daniel estava fazendo o certo. Será que Deus eliminou a cova? Deus fez morrer os leões? Não, a cova estava lá, os leões estavam lá, mas Deus permitiu que Daniel fizesse carinho nos leões durante a noite toda, porque os leões não fizeram nada para ele. Então a forma de Deus nos fazer vencer é diferente da forma que nós temos na nossa mente. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova. Dentro do problema, Deus deu livramento para ele. Amém? Agora, o próprio Deus e o mesmo Deus que nos salva, que já te salvou, te deu vida eterna, que agora está transformando o teu caráter, esse é o mesmo Deus que também nos dá poder para vencer no meio das adversidades. Às vezes o poder vai ser uma força. Às vezes o poder vai ser sabedoria. Às vezes Deus vai te dar sabedoria sobrenatural. Sabe aquele dia que você está tudo bagunçado na mente e você não sabe como decidir? Deus pode te dar sabedoria para tomar uma ação que às vezes é simples, está ali, simples para decidir e você não sabe. Então o poder de Deus se manifesta de diversas formas. O mesmo Deus que nos salva é o Deus que nos dá poder para vencer as adversidades. Agora uma coisa interessante, toda adversidade na nossa vida acaba nos aproximando mais de Deus. Eu gosto muito de uma frase do pastor Luciano Subirá, e ele diz que quando você quer pegar um rato, você arma ratoeiras. Quando Deus quer pegar o próprio diabo, Deus arma sataneiras. Como assim? Deus usa o próprio Satanás para envergonhar ainda mais a Satanás. Como assim? Deus às vezes libera Satanás para ele poder mexer em situações que estão ao nosso derredor, para nos incomodar, para gerar adversidade, mas no final das contas Deus nos dá vitória e o próprio Satanás que veio para tentar lucrar na nossa vida é envergonhado porque Deus nos dá vitória. O ponto da adversidade é que Deus quer te levar a confiar que verdadeiramente Ele te ama.
Deus não te ama só quando tudo está dando certo. Deus continua te amando quando tudo fica nublado. Quando tudo parece que está indo para trás, tudo está se destruindo, Deus continua te amando. E no meio da dificuldade, Ele quer revelar a você esse grande e poderoso amor pela sua vida. Porque nem todos os nossos dias serão dias aparentemente felizes. Haverão dias nublados, haverão dias complicados. Mas no meio da complicação, Deus revelará o seu poder. Porque quando nós passamos pelo meio da dificuldade, o nosso coração se torna mais humilde. Sabe uma coisa que Deus trabalha contra? É o orgulho. A Bíblia diz que o orgulho é o que precede a queda. Mas Deus dá graça àqueles que são humildes. Ser humilde não significa morar numa meia água de bandeira. Ser humilde significa saber quem sou eu. Eu sou humano. Filho de Deus, mais humano. Mas tem um Deus que é meu Pai. Que Ele pode tudo. Mas por que, falando disso, eu acabei de ler o texto da Páscoa? É um assunto bem conhecido. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. A nação de Israel era uma família. E eles foram para o Egito. Eles eram pastores de ovelhas. Eles lidavam com gado. E os egípcios não gostavam de pastores de ovelhas. Abominavam os pastores de ovelhas. Por quê? Porque os egípcios tinham vários deuses com D minúsculo. E um dos deuses do Egito era uma ovelha. Então, era uma abominação para os egípcios que os judeus criassem ovelhas, que as matassem para fazer sacrifício e que as matassem para comer. Então, o que acontece? Quando a família de Jacó, que era Israel, foi para o Egito, José conseguiu uma terra especial, a terra de Gósen, para eles ficarem dentro do Egito, só que separados da sociedade, porque eles criavam ovelhas, e os egípcios abominavam a criação de ovelhas, assim como os judeus abominam a criação de porcos. O que acontece? A nação de Israel passou 430 anos no Egito, e eles cresceram e se multiplicaram demais. Aproximadamente 3 milhões de pessoas morando no Egito. Só que eles não tinham comunhão nenhuma com Deus, porque haviam passado 400 anos os seus antepassados que tiveram comunhão com Deus, e o que ficavam eram histórias do passado. Havia aquela velha história do tataravô que teve comunhão com Deus, mas eles tinham lembranças vagas. Mas mesmo sem conhecer a Deus, eles começaram a clamar a Deus porque eles estavam sendo sufocados pelos egípcios. Um trabalho que era horroroso. E o que acontece? Deus levanta o libertador do próprio povo, chamado Moisés. O povo clama e Deus responde. Deus quer tirar a nação de Israel do Egito e levá-la para o deserto e depois para a terra que Deus havia prometido para Abraão. E o que acontece nesse processo? Deus, para tirar eles de lá, Deus começa um processo e Deus começa a enviar pragas no Egito. São várias pragas, mas não vamos entrar nesse detalhe, mas cada praga que Deus enviava sobre o Egito era uma praga que estava abatendo uma divindade dos egípcios. Deus estava mostrando que Ele era mais poderoso que os falsos deuses do Egito, porque somente há um Deus, o único e poderoso Deus, nosso Deus. E Deus enviou várias pragas, e Deus iria enviar a última praga, porque o faraó não queria deixar o povo sair. E Deus preparou a última praga, e aí há um acontecimento que todos nós celebramos entre o mês de março e o mês de abril, a Páscoa, certo? Certo? Do coelho, que não tem nada a ver com o coelho nem com o chocolate. Assim como o Natal não tem nada a ver com o Papai Noel, certo? Então o que acontece? Ai, pastor, que chato que vocês são, tira a ilusão das crianças. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com você descobrir o real sentido das coisas e experimentar isso. Deus disse, vocês vão viver a Páscoa. Por quê? Deus disse, vocês vão fazer o seguinte, nós lemos, Deus deu instruções. Cada família vai escolher um cordeiro
vai escolher um cordeirinho de 1 ano. Essa é a tradução que nós temos no português hoje. Mas o texto original diz que o cordeiro devia ser um cordeiro de aproximadamente 8 dias. Um cordeiro novinho. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Porque animais às vezes têm defeitos, têm um problema, né? Tinha que ser um cordeiro sem mácula, ou perfeito. Eles tinham que guardar esse cordeiro por vários dias, criar em casa. E ele diz que eles deviam... Alguém sabe como mata cordeiro? Não. Então eu vou te explicar. Você não sabe como mata cordeiro. Ninguém vai chorar, né? Tá bom. Porque você vai na churrascaria, você não chora, né? Então o que faz para você matar um cordeiro? Você enfia uma faca aqui atrás desse negocinho aqui. Aqui. Atravessa do outro lado. Daí fica escorrendo sangue. O cordeiro nem se mexe para morrer. É por isso que a Bíblia usa a comparação do cordeiro com Jesus. Porque o cordeiro não se mexe quando ele vai para a morte. Ele não faz nada. Ele só te olha. Meu pai já matou muitos cordeiros quando eu era pequeno, então eu sei muito bem como fazer. Então enfia a faca aqui e sai todo o sangue. E logo o animal é preparado. Então Deus disse, vocês vão sacrificar o animal e vão acumular e guardar esse sangue. E vocês vão passar esse sangue nas laterais da porta e na parte de cima da porta das suas casas, em cada família. Vocês vão pegar o cordeiro inteiro e vão colocar no fogo, não cozido, no fogo, assado. E à noite, cada família vai comer o cordeiro inteiro. E Deus disse, e se sobrar alguma coisa, coloque e queime no fogo. Não pode sobrar nada. Porque nessa noite, o anjo da morte vai passar pelo Egito. E vai matar os primogênitos dos humanos e dos animais. Mas quando o anjo da morte ver o sangue na porta de vocês, ele passará por cima. E presta atenção numa coisa aqui. Sabe o que significa Páscoa? Páscoa é a palavra hebraica Pesach. E significa passar por cima. Por quê? Porque quando o anjo via a casa dos judeus com sangue, em vez de ele entrar e tocar as pessoas com morte ali, ele passava por cima. Então naquele dia aconteceu a primeira Páscoa. Por que Deus é tão específico e pede um cordeiro novinho sem mancha? Porque esse cordeiro representava quem seria Jesus no futuro. Jesus veio ao mundo como um homem, mas ele entregou a sua vida como um cordeiro perfeito, porque ele não tinha pecado. Jesus não foi assassinado, ele deu a sua própria vida por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. E o sacrifício de Jesus só foi aceito por Deus porque Jesus nunca pecou. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 4 que Jesus foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou. Tudo que você sofre como tentações na vida, Jesus passou por todas elas, mas ele nunca pecou. Agora, quero que você preste atenção comigo. Os pais sabemos muito bem. Os professores inventam de fazer aquele dia do cabelo maluco, já viram? Ou do disfarce das fantasias. Eu não sei aqui em Balneário, mas em Camboriú, todas as escolas fazem esse negócio no mesmo dia. E o que acontece? Como tem uma alta demanda do mesmo produto no mesmo dia, na mesma semana, se você deixar para comprar em cima da hora, você vai na loja e não tem. Quem já passou por isso dos pais? Ninguém? Meu Deus. A nossa cidade é muito pequena lá, Camboriú. O que acontece quando vai lançar um tênis? Quando vai lançar uma roupa, um perfume, e começa a anunciar uma pessoa famosa, o pessoal faz fila no shopping, né? Ou quando lança o iPhone, sei lá, 13, já viu nos Estados Unidos? Faz fila e acaba porque tem muito alta demanda num dia só. Agora eu quero que você imagine, Israel tinha uma população mais ou menos de 3 milhões de habitantes. E Deus pediu um cordeiro por família. Você nunca pensou nisso? Um cordeiro por família,
Não qualquer cordeiro, um cordeiro recém-nascido e sem mancha. Você consegue imaginar a demanda de cordeiros? E Deus não deu tempo. Deus disse, eu quero isso agora. Isso representa uma coisa. E quando Deus nos dá uma ordem para nos livrar de uma grande dificuldade, se nós cremos, nós sempre vamos dar um jeito para obedecer à voz de Deus. E se é necessário, Deus vai fazer aparecer do nada o que você precisa. Agora, o que eu estou te dizendo, a Bíblia não diz, tá? Isso é achismo meu. Para os infernautas, os críticos da internet, também, que tem muitos. É achismo meu, a Bíblia não diz. É muito provável que tenham aparecido cordeiros de forma sobrenatural. Porque é muito cordeiro. A demanda é muito alta da produção. Mesmo os judeus sendo pastores de ovelhas. Porque não era qualquer cordeiro. Se fosse qualquer cordeiro, é fácil encontrar. Mas não era qualquer cordeiro. Era cordeiro recém-nascido, sem mácula. Nem todo cordeiro nasce perfeito. E aí depois eles tinham que criar em casa por vários dias. Não era uma coisa simples. Agora, presta atenção o que Deus estava mandando eles fazer. Deus disse, peguem um deus egípcio e sacrifiquem ele para mim. Não. O que Deus estava falando para eles, para nós, Deus mandou matar um cordeiro, porque a gente não morava no Egito, a gente não conhece a cultura. Mas para os egípcios, um cordeiro era um deus. Os judeus já fazerem sacrifício para Deus já era uma aberração para os egípcios. Agora, todo mundo matando um cordeiro ao mesmo tempo, irmãos, é muito complicado. Muitas vezes Deus vai te colocar em saias justas da vida. Para te tirar de uma grande dificuldade. Parece que Deus está te mandando para um problema maior ainda. Você diz, mas Deus não quer me ajudar a sair do problema. E parece que Deus está me pedindo algo que vai me dar mais problema ainda. É porque nós só saímos das grandes dificuldades quando nós verdadeiramente confiamos nele e somos obedientes à sua voz. Amém? Imagina, Deus pede para eles sacrificarem um cordeiro, e os cordeiros eram deuses no Egito. O que Deus estava pedindo para Israel era uma afronta direta para o sistema. E hoje Deus está nos chamando a crer, a confessar o que nós temos, somos e vivemos sem medo das consequências. Havia que seguir as instruções de Deus ao pé da letra. Havia que sacrificar o cordeiro, separar o sangue e passar ele na parte alta da casa. Não podia ser na parte de baixo, porque o sangue não podia ser pisado. Tinha que ser na parte de cima, visível para todo mundo. É muito provável também que egípcios foram jantar com os judeus naquela noite. Você sabe que tem pessoas que são abençoadas porque você carrega a bênção de Deus? Vou repetir, que isso é importante. Tem pessoas que são abençoadas não porque elas amam a Deus e vivem com Deus, mas simplesmente porque ela tem uma relação de aliança com você e porque a bênção de Deus está sobre você. No dia em que elas tirarem a aliança que elas têm com você, elas vão perder a bênção. Porque a tua bênção respinga sobre a vida deles. É por isso que quando você carrega a bênção de Deus, o teu trabalho, a tua família, passa a receber a bênção de Deus que está sobre ti. O cordeiro, queridos, deveria ser comido inteiro. Não podia sobrar nada. Essa era a garantia do milagre e da ação sobrenatural de Deus. Segunda coisa, o cordeiro devia ser comido com ervas amargas. As ervas amargas simbolizam o trabalho e o trajeto que os judeus iriam passar no deserto, que era complicado. Mas as ervas amargas também simbolizam as dificuldades, as afrontas, os embates que nós vamos ter com o sistema deste mundo por nos posicionar para amar a Deus. Deus ordenou ao povo comer o cordeiro inteiro antes de sair do Egito. Isto era
a Páscoa. Pastor, o que significa isso? Deus está nos chamando hoje para nos alimentar de Jesus por completo. Para agarrar Jesus com unhas e dentes. Para agarrar o Evangelho e dizer, Deus, eu quero o Evangelho por completo, eu não quero uma parte só, eu quero tudo. Não podemos tomar de Deus somente uma parte. Somente a parte que parece legal. Somente a parte que parece conveniente a um simples olhar. A parte motivacional. É o cordeiro inteiro que produz o milagre. É amar a Jesus, custa o que custar. É servir a Jesus, custa o que custar. É crer, mesmo com críticas, mesmo às vezes perdendo. É crer em Jesus, porque Ele nos dá a garantia de uma vitória sobrenatural. E preste atenção no que eu vou te dizer agora. Deus disse que o anjo da morte passaria. E de fato o anjo passou naquele dia. Passou sobre o Egito. Passou sobre as casas. E você pode estar ouvindo essa mensagem aqui ou na internet dizendo, pastor, que exagerado, que Deus sanguinário. Querido, se Deus fosse sanguinário, nós já não estávamos mais aqui. Sabe o que prova que Deus é amor? É que Ele não acabou com a gente. É que Ele enviou Jesus para nos perdoar, para nos dar uma chance de sermos transformados, que Ele nos dá a sua graça, que mesmo quando você e eu erramos todo dia, Deus está lá de braços abertos, dizer, filho, levanta, você caiu, eu vou te levantar, você vai vencer, você vai completar a carreira comigo. Nós podemos pensar assim, ai pastor, eu não concordo, não tem problema. Você não está discordando de mim, você está discordando da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E o único fundamento que cristãos, católicos, seja lá quem for, tem para crer em Deus é a Bíblia. Não tem outro fundamento. A palavra de Deus é o único fundamento para crer em Deus. Eu não posso crer em Deus do meu jeito. Eu tenho que crer do jeito que já está estabelecido. Como eu sempre brinco aqui, né? Imagina, o Jonas constrói caldeiras. O Regis com a equipe deles. Imagina se eu faço assim, não, eu vou construir uma caldeira do meu jeito. Meu Deus, vai explodir, vai matar um monte de gente. Viver o Evangelho ou crer em Deus do nosso jeito não produz nada positivo. Só produz estragos para nós e para aqueles que nos olham. Olha para mim e seja sincero comigo agora. Quantas pessoas você conheceu que se diziam cristãos? Vamos descontar os novos, porque os novos na fé estão aprendendo. Eles ainda dão muitas bolas fora. Mas gente com mais tempo no Evangelho, que dizia cristão, e muitas pessoas dizem assim, eu não quero ser cristão porque a pessoa que eu conheci era justamente tudo o contrário do que ela falava. Quantos já tiveram essa experiência? Quase todos. Por quê? Porque as pessoas creem do seu próprio jeito. O que acontece? Naquela noite o anjo da morte passou por todas as casas. Mas quando ele viu sangue na casa dos judeus, Marcinha, ele passava por cima. Sabe por quê? O anjo veio para quê? Responda para mim. Qual era o trabalho desse anjo? Matar, certo? Mas quando ele viu sangue, ele falava assim, para que eu vou matar pessoas aqui se o sangue mostra que eles já estão mortos? Como assim? Já estão mortos? Sim. Se havia sangue na porta, simbolizava que alguém havia morrido naquela casa. Então o anjo não precisava passar por ali. Só que quem havia morrido não eram os judeus, era um cordeiro. Jesus, para que nós sejamos salvos e mortos para o mundo, alguém já morreu por nós e foi o Cordeiro de Deus. Jesus morreu no nosso lugar. O anjo da morte não tinha trabalho na casa daqueles que já estavam mortos. Mortos para o sistema, mortos para o mundo. Não eram eles que haviam morrido, mas era um cordeiro. Da mesma forma, hoje Deus quer que nós estejamos mortos para esse mundo, mortos para o pecado e vivos para Ele. Qual é o nosso trabalho agora? Comer o cordeiro completo. Amar Jesus com tudo. Ser fominha de Deus.
Querer tudo que Deus tem. Ouvir a palavra inteira. Adorar a Deus com todas as forças. Querer mais. Irmãos, à medida que a igreja cresce, nosso trabalho aumenta. E nós estamos aqui, estamos na internet, estamos fazendo podcast, estamos discipulando pessoas, estamos avançando. E eu estou louco para que isso cresça mais ainda. Porque a necessidade aqui é muito grande. E essa madrugada de novo eu sonhei que estava expulsando demônios. Meu Deus do céu. Até acordei de madrugada expulsando demônios de novo. Quanta necessidade há? Muita. Mas para isso você tem que estar interessado. Esses dias, não vou falar nomes, né? Uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu quero mais. Quero Deus, quero conhecer Deus, quero trabalhar. Falei: aleluia. Porque o que vai nos fazer vencer os desafios é comer o cordeiro inteiro.